os amigos deixaram de vir e fecharam os seus corações. Então, um bom dia para todo mundo e vamos iniciar nossa reflexão nesta terça-feira, pedindo as iluminações do Espírito de Deus e a sua assistência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós temos para a nossa meditação o evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24. O contexto é que nós estamos num momento de refeição, Jesus na casa de um fariseu, onde Jesus tinha também curado um homem doente, um enfermo, e ali está justamente fazendo a refeição. E Jesus está nesse contexto, também aproveita para fazer alguns ensinamentos, o ensinamento da humildade, de não procurar os primeiros lugares, o ensinamento da solidariedade e da gratuidade, de não convidar simplesmente quem pode retribuir, mas ter o coração dilatado, o coração aberto, para acolher também aquelas pessoas que não estão no mesmo nível do ponto de vista econômico. E é nesse contexto que esse homem, que está à mesa, faz essa exclamação: feliz aquele que come o pão do reino de Deus. Então, a referência ao banquete escatológico, nós já sabemos, até pelo Antigo Testamento, que Deus vai preparar um banquete para todos os povos, diz o próprio profeta Isaías, um banquete onde vai reunir todo o seu povo para essa alegria definitiva e permanente. E aí Jesus, diante dessa exclamação que este homem faz, Jesus responde a essa reação com uma espécie de parábola. E Jesus vai contar justamente dessa rejeição do convite a participar deste banquete. Então vejam, se de um lado esse homem ele manifesta essa admiração e esse desejo, feliz aquele que come o pão do reino de Deus, mas Jesus aqui diz que não basta só o desejo, não basta só querer sentimentalmente, afetivamente participar deste banquete, mas é preciso corresponder ao convite. Quantas pessoas também nós sabemos, e muitas vezes até nós manifestamos uma alegria, manifestamos um desejo de fazer alguma coisa, mas quando chega o momento de realizar, temos sempre as desculpas. Então isso é muito comum até mesmo no âmbito comunitário, no âmbito da igreja eclesial, quando se faz um projeto, quando se apresenta uma possibilidade da realização de alguma coisa importante para a comunidade, quantas pessoas se entusiasmam? Às vezes até acontece de pessoas que procuram, o padre procura um grupo para manifestar
alguns dos seus desejos, e na hora, né, que se quer contar com a colaboração até mesmo dessas pessoas que sugeriram, elas nem sempre são solícitas, nem sempre correspondem a isso. Agora, nesse contexto que nós estamos vivendo, quando passamos praticamente 7 meses, né, com as igrejas dos templos fechados, então ouvimos tantas pessoas dizendo, né, da vontade de vir para a missa e tudo mais. E agora que, mesmo com a limitação, mas estamos abrindo as nossas igrejas, quantas pessoas inventam desculpas, né? Não, vamos esperar um pouco mais, porque estão na comodidade. Então Jesus, com essa parábola, Jesus está chamando a atenção, naturalmente, deste homem que manifesta esse desejo, né? Feliz aquele que come o pão no reino de Deus, mas Jesus diz que não é suficiente apenas o desejo, mas tem que se acolher o convite. E aí ele conta essa parábola de que um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. E na hora do banquete mandou os empregados, né, para dizer: vinde, pois tudo está preparado. E aí o que é que aconteceu? Os convidados começaram a dar desculpas. Nós fizemos aí o exemplo há pouco, que isso também acontece nas nossas comunidades. Então, quantas pessoas dão ideias, até ideias bonitas, mas na hora de arregaçar as mangas são os primeiros que não aparecem. E aí, quais são as desculpas? Então, o primeiro diz que comprou um campo e precisa ir vê-lo, e por isso pede desculpas. O segundo comprou 5 juntas de bois e precisa ir experimentá-las. E o terceiro acabou de se casar e por isso não pode ir. Então, vejam que são 3 tipos de apegos que impedem responder a este convite do reino de Deus, de participar do banquete do reino. O primeiro, o apego a coisas materiais, ao campo. O segundo, o apego ao próprio trabalho. As juntas de bois serviam para o trabalho, e o trabalho no campo. Vejam a relação que existe. E o terceiro dá a desculpa do casamento e, portanto, o apego às pessoas. Evidentemente que as coisas consideradas em si, elas não são ruins. É um campo, instrumentos de trabalho e o próprio relacionamento, o relacionamento da família conjugal, não são coisas ruins. Porém, o convite para o reino de Deus, participar deste banquete, é preciso que seja dado prioridade. Mas mesmo as pessoas, os convidados, né, do primeiro momento, rejeitando este convite, o rei, ou este homem, não desiste de fazer o banquete, de fazer a festa. Então, isso também para nós deveria ser um alerta, porque às vezes nós caímos numa certa vaidade, numa certa tentação de pensar que tudo depende de nós. Se nós não estivermos à frente, então não vai acontecer. Mas na verdade a obra é de Deus, Ele conta conosco. Se nós não respondemos, isso não é suficiente para convencê-lo de mudar de ideia, mas Ele sempre abre cada vez mais o horizonte para que outras pessoas também possam colaborar na construção do seu reino e participar deste banquete. Então, agora ele manda chamar, manda os empregados para chamar todo mundo. Vão depressa, vão pelas ruas, e aqui ele coloca 4 tipos de pessoas, para falar da totalidade, sobretudo daqueles que nunca eram chamados, certamente, para um banquete, e muito menos para a casa desse fariseu, e nesse contexto que nós já lembramos. Então, quais são as pessoas? Primeiro, os pobres, em contraposição àquele que tinha o campo, né? O pobre não tem nada. Então, aquele que tinha o campo não foi capaz de acolher o convite. Então, o pobre que não tem o campo é o primeiro a ser chamado para esse banquete. Os aleijados, aqueles que têm dificuldade de andar. Então, aqui em contraposição
o homem que comprou 5 juntas de boi ia experimentá-las, né? Então o aleijado não poderia fazer isso. Os cegos, né? Aqueles que não enxergam, como se o seu horizonte fosse fechado, não pode nem fazer um projeto, e muito menos um projeto de constituir uma família. E os coxos, naturalmente, que estão na lista, porque tem a grande dificuldade de caminhar, né? Então eles não iriam, né, naturalmente, para um banquete, mas são chamados para esse banquete. E, portanto, o Evangelho de hoje nos faz uma grande advertência, uma exortação. Todos nós somos convidados para a participação nesse banquete, né, o banquete no reino de Deus. E como é que nós estamos respondendo? Estamos dando desculpas, estamos apresentando impossibilidades, muitas vezes artificiais, quando na verdade o primeiro convite que nos foi dirigido não foi para cuidar de campo, não foi para casar, não foi para essa preocupação com as coisas materiais, mas o grande convite é o convite para participar dessa vida de Deus, dessa alegria. Então peçamos ao Senhor que nos conceda sempre mais a lucidez para sabermos fazer escolhas, para sabermos fazer aquilo que nos ajuda nessa preparação para o banquete escatológico, né, o banquete definitivo, e sejamos também corajosos em reconhecer que há uma prioridade, né, que há uma hierarquia, né, que nós devemos reconhecer, devemos aceitar e devemos colocar em prática, né, o que é o mais importante. Então que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, e o Senhor nos conduza nessa árdua tarefa, né, de saber o que é o mais importante para a nossa vida. E não simplesmente viver dando desculpas, porque às vezes a gente dá muitas desculpas e acaba perdendo tantas coisas. Então, que o Senhor Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e vos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.